lição, né, desse curso, que foi ministrado há 2 anos atrás pelo pastor Reinaldo Siqueira. E a gente está aqui tentando seguir o espaço dele aqui, estamos cobrindo o mesmo curso, a mesma palestra, e tentando elucidar o que foi explanado há 2 anos atrás. Na primeira semana nós estudamos aqui algumas coisas que foram muito interessantes, né, que serviu como uma introdução ao estudo. Muitas das perguntas que vocês estão fazendo, fizeram aqui antes da gente começar, elas vão ser respondidas ao longo do curso. Né? A gente vai respondendo aos poucos, né? A nossa mente vai ampliando o estudo da palavra de Deus e também o estudo da história. Esse curso ele abrange a história eclesiástica, né? Um pouco da história eclesiástica, e também de história geral. Né? A gente vai estudar vamos estudar um pouquinho sobre guerras judaicas e tal, né? E vamos estudar muito a palavra de Deus, mas vamos cavar um pouco mais fundo, né? Vamos tentar fazer uma exegese melhor do texto, entender o que está sendo dito ali, para quem foi dito, o que foi dito, né? Não uma leitura superficial sobre o tema. Isso vai ajudar a gente entender esse processo histórico. Mas a nossa função é ajudar principalmente os nossos irmãos de casa a tirar essa visão que foi plantada no passado, que é essa visão da substituição, que é a primeira visão da literatura antissemita, como ela nasce, né? Então, é esse trabalho que a gente vai ajudar a quebrar preconceitos, a entender os processos, né? Como eles se deram, o verdadeiro processo histórico, o que aconteceu ali, o que aconteceu. É importante frisar isso, porque isso é uma obrigação da SBA, fazer com que os adventistas tenham essa visão correta do assunto. É bom você falar isso, Carlos, porque a gente tem que falar para o nosso círculo e para o círculo próximo, tá bom? Então vamos lá, antes da gente começar, vamos lembrar o que a gente estudou na primeira lição. Vou botar o óculos aqui para a gente entender. Na primeira palestra, nós verificamos o ambiente do tempo de Jesus, do primeiro século, né? E também os grupos políticos e religiosos, né? E o que eles chamavam muitas vezes de seitas. E a gente viu ali que existiam variadas seitas, né? Variados partidos. Segundo a literatura, existiam em torno de 24 seitas. 24 seitas. Algumas delas nós conhecemos e a maioria a gente não conhece. Vou citar algumas que vocês estão habituados a ver na Bíblia de vocês, no Evangelho, né? Os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes, os betusianos, vocês nem veem tanto, mas eles estão ali presentes, os essênios, que a gente vai trabalhar muito a literatura dos essênios daqui a pouco, e também dos samaritanos. Mas existiam mais 19 grupos ali citados. Vimos que a visão antissemita, ela dominou os debates e a literatura acadêmica até 1950, mais ou menos. Olha, no primeiro século até 1950. Praticamente 20 séculos, a literatura antissemita foi promulgada dentro das igrejas. E as igrejas cristãs e cristãs reformadas, né, estiveram no meio dessa visão antissemita, de separação e substituição do povo judeu como o povo da fé. E a gente tem que ser honesto, essa é a verdade. E aí, responde a sua pergunta, cara, né, a nossa honestidade é de saber que nós somos uma igreja oriunda de outras igrejas cristãs reformadas. A igreja adventista é assim. Portanto, nossa visão antissemita está muito aguçada. Nosso trabalho é quebrar isso. Né? Saber que a igreja adventista, não como igreja, não como corpo, mas na sua origem, na sua formação, ela teve essa mentalidade antissemita. Então, a gente tem que trabalhar isso. Vimos que a partir da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, ali em 1947, né, muitos textos foram descobertos, né, e deram uma visão. O bacana foi que descobriu, por exemplo, os textos que nós temos da antiguidade, os mais conhecidos eram dos maçoretas. Olha só, que é lá da Idade Média, mais ou menos. E descobriram, né, descobriram que os textos dos manuscritos do Mar Morto eram 1000 anos mais velhos.
Olha que loucura, 1000 anos mais velhos. E viram que esses textos estavam na sua integralidade. E que os escribas foram responsáveis pela manutenção de uma palavra que durou 2000 anos. E mais até. Então a gente tem assim, segura a palavra, que aquilo que a gente lê foi aquilo que foi escrito. Tá? O que muda é a visão, a interpretação sobre esses grupos do passado. Então essa descoberta dos manuscritos, ela ainda se descobre em cavernas, novos escritos. Então isso é incrível, como Deus preservou milagrosamente através do tempo o seu texto. O texto que nós temos, que você tem na sua Bíblia, está no original ali, como ele foi escrito. Mas essa descoberta dos manuscritos, ela foi propícia para a compreensão dos grupos que lá existiam. Quando Jesus estava na terra ali, quando Jesus aparece, vem na sua primeira vinda, né, e ele lida ali adulto já com esses grupos e a relação que ele tem ali de proximidade, de conflito ou de perseguição. Isso que a gente vai entender a partir dessa palestra. Na verdade, os textos bíblicos que foram encontrados são os mesmos, sem alteração, no mesmo texto na Bíblia de hoje, nas mesmas palavras, tudo igual, e foram escritos por quem tinha o costume de mudar coisas que já estavam estabelecidas pelos há 10 decênios, né? Eles inventaram 10 leis, mas nós mexemos com as escrituras e mexemos. Não, mantiveram na sua integralidade. Eles tinham os livros sagrados deles, mas o que era bíblico, o que era canônico, isso eles não mexeram. 200 anos antes de Cristo. Vê que interessante. É uma coisa que a gente fala assim, não, porque a Bíblia foi mudada lá na Idade Antiga e tal. Não existe essa hipótese. Não. Se a gente tem a mesma Bíblia de 200 anos antes de Cristo, o mesmo texto, foi preservado. Um detalhe, Carlos, por exemplo, o texto egípcio, ele foi descoberto na era napoleônica. A gente está falando do quê? De 200 anos? 200 anos, aproximadamente. A pedra de Roseta, que é uma estela, a estela de Roseta é um negócio imenso assim, ela foi traduzida e conseguiu se traduzir o texto egípcio. Até então ninguém sabia o que estava escrito ali. Mas aí lá encontrou uma estela que tinha caracteres decifrar, você vê, e encontraram ali, conseguiram decifrar a literatura egípcia. E aí decifrou um monte de coisa da história egípcia. Só que muito do que se fala na Bíblia se confirmou com as descobertas da literatura egípcia. Por exemplo, um dos grupos que forma Roma, os etruscos, tem textos, se eu não me engano, ainda não traduzidos. Ele está falando de 800, 1000 anos antes de Cristo. Tem texto que ainda não conseguiu ser decifrado. Mas pelo menos até a época que eu estudava na faculdade, não sei se hoje já avançou a pesquisa para se decifrar esses textos. Né? E a perda que foi, né, a Alexandria, quando a biblioteca de Alexandria, que tinha exemplares de literatura antiga, da antiguidade mais distante, né, o que se perdeu ali, né? E quantas informações perdeu de coisa importante, né? Mas a Bíblia não se perdeu. Interessante isso, né? Um povo, um texto que preservou, atravessou os milênios e que chegou até a gente hoje. Eu acho que a Bíblia é um livro milagroso, sinceramente porque Deus inspira ali o cara, escolhe ali um profeta, ele fala, Deus fala a ele fala a mente dele, ele vai lá e escreve nas palavras dele. E aquilo que foi escrito lá, tanto tempo atrás, ela vem e toca o seu coração. É impressionante, porque é uma literatura viva, né? É a literatura onde o dono da literatura está presente, Deus está presente, Ele está ali ao vivo, Ele está falando com você, falando diretamente sua mente e seu coração. É incrível isso. Bom, nós vamos ver a partir de agora as tentativas e propostas de separação de ambos os lados, cristianismo e do judaísmo. E quais foram as forças e circunstâncias que tiveram para essa separação que a gente começa a estudar agora. Vamos lá, podemos passar aí, Carlos, a primeira. Volta ali só para a gente ver qual o título, que eu não vi qual é o título. A separação, o título é esse. A separação entre judaísmo e cristianismo. Hoje nós vamos estudar
quais foram as propostas, né, a partir daí. Hoje a gente vai estudar a parte do judaísmo, tá? E aí foi dividido dessa forma, o pastor Reinaldo dividiu assim: quais eram as forças de tensão? Tensão e oposição, simpatia e tolerância e perseguições romanas. Tá, então vamos lá, mas volta lá, Carlos, senão eu lá. Aí está dividido dessa forma: templo, no caso dessa primeira slide, tensão e oposição. Quem eram os primeiros ali a debater com Jesus, com os discípulos, de certa forma? No templo dos saduceus. Vocês lembram que os saduceus eram a alta classe, né? Provavelmente ali adquirido de Zadok e tal, são a alta classe e foram os primeiros a serem, digamos assim, ser cooptados pela cultura grega. Quem visitou lá, quem teve com a gente lá no... Uma diferença no significativa, né? De tem uma residência. parte da cidade que ela é bem grega, né? A gente pôde perceber isso lá naquela visitação. Na sinagoga, quem era a força de tensão? Os próprios fariseus. E no governo, o Sinédrio, que era composto por representantes da alta corte judaica, né? Fariseus, saduceus e outros grupos. E Roma também se opunha a ele. Mas nem sempre foi só tensão e perseguição. Ou não foi só tensão e perseguição. Ao mesmo tempo havia simpatia, tolerância e aceitação. De quais grupos? No templo, o povo; na sinagoga, o povo; e também parte dos fariseus. Quer dizer, não era 100% dos fariseus que perseguiam, que discutiam ali com Jesus. E é importante dizer isso, que dos grupos que estavam presentes ali, dessas seitas, e a gente fala mal dos fariseus, até usa o nome de fariseu como uma pessoa assim, muito crente na igreja. A gente fala assim: é fariseu esse aí, faz uma coisa muito, né, pejorativa, né? É pejorativo. Mas os fariseus foram os grupos mais próximos de Jesus, que iam lá para debater. É que a gente tem a impressão, né, a nossa visão política, né, contemporânea, que o debate é uma coisa negativa, a discussão ali e tal. Não, mas eles iam ali para debater mesmo. A aparente provocação, ela trazia a verdade. O que vocês estão rindo aí? É que ele me falou um negócio ontem, a gente estava chegando aqui sobre isso, entendeu? É. Aí eu falei pra ele: você viaja muito, nada a ver. Aí ele falou: é o que eu tava te falando. Cara, quando se chama de fariseu, aquela pessoa mesmo de igreja, né, que fica em cima das pessoas dos outros, quer fazer as coisas do jeito dele, é errado até isso, né? No passado era um privilégio ser fariseu. O próprio apóstolo Paulo fala: eu sou fariseu. Até mesmo Jesus, o termo que ele utilizava, que sepulcros caiados, é a linguagem dos fariseus. Pela forma como eles agiam, né? Jesus usa até uma parábola, né? Entre eles era essa linguagem. Jesus usa uma parábola do fariseu e do publicano. Quem era o publicano? O publicano era o cobrador de impostos. Mal visto. Mal visto. Pô, tá ali, tá trabalhando pra Roma, achacando o povo. É uma espécie de traidor, tá ali achacando o povo com impostos. Nós temos alguns casos desses, né? Mateus é publicano. O baixinho lá, como é que chama ele? O Zaqueu, né? Depois ele vai lá e entrega. Não, devolver 4 vezes. Fez o que a lei mandou, né? Lá devolver 4 vezes. Era uma pessoa odiada. Ele estava apertando o povo. Né? Mas aí, quando Jesus cita isso, vai dizer: pô, Senhor, eu sou pecador. E o fariseu falou: eu não sou como aquele pecador. Ele se colocava numa posição, né, privilegiada diante do céu. Aí ele falou: quem é que foi perdoado o pecado? Foi o fariseu ou o publicano? O publicano desceu perdoado, né? Mas esse termo fariseu, né, eu vejo muito assim, como mentiroso. As pessoas falam, né? Tipo assim: fala o que eu, como é que faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É porque ele falou para as pessoas assim, contra os fariseus, ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles façam. Porque eram eles que responsáveis por ensinar a Torá para o povo. E eles ensinavam tudo certinho. O problema é que eles faziam de acordo com o que ensinavam, eles viviam de acordo com os ensinos deles. Já os saduceus eram quase um partido político, eles não queriam muito saber de religião. Não queriam muito falar coisa com fé judaica e tal. Eles queriam controle. E os fariseus tinham 2 linhas ainda naquele tempo, né? Tinham 2 rabinos da época, chamam Hilel e Shammai. Entendeu?
E Léo era considerado o gênio, né? os dois, na verdade. E os dois discutiam entre si. Mas assim, o que é ensinado na igreja, que as discussões entre Yeshua e os fariseus era bate-boca, era irritação, mas não era. Não era. Eles discordavam e continuavam pensando. Chegou assim, teve pontos que sim, realmente aconteceu, que tentaram apedrejar ele no colégio João 8 e tal. Mas é assim, ele explica assim, que a narrativa que se faz é de mostrar que ele estava ali sempre brigando com os fariseus. Quando os saduceus estão usando aquela parábola da mulher que morria, os 7 maridos, quem era esse marido e tal. Mas Jesus me respondeu, ele falou assim, mas vocês são saduceus de não acreditam na ressurreição? Vai ter essa pergunta. E os fariseus se puseram lá de Yeshua naquele momento. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Então você pergunta essa, não faz sentido. Nesse momento, Yeshua e os fariseus foram juntos. Bom, depois a gente vai falar aqui, o próprio apóstolo Paulo vai usar essa mesma tática de Jesus, né? Porque os saduceus às vezes iam lá perseguir Jesus lá para um debate, e Jesus, né, respondia com uma forma de fazer perguntas e tal, e meio que destruía o argumento deles, entendeu? Então tinha isso também. Bom, o que a gente percebe aqui são a ideia de simpatia, tolerância, aceitação, e a gente vê que há no próprio templo, povo, sinagoga, governo, você vai ver que nos próprios locais onde tinha tensão e perseguição também havia tolerância, simpatia, proximidade, aceitação. A gente vai citar aqui algumas das perseguições de Roma, inicialmente aos judeus. E a gente vai falar das chamadas guerras judaicas. Elas são importantes que a gente conheça, se vocês puderem estudar sobre elas, seria interessante. Tá? Uma delas, a gente vive estudando, né, a profecia capítulo 24 de Mateus, também a gente estava falando de manhã, né, sobre o grande conflito e tal. É importante, mas a gente só fita uma perseguição e uma destruição, que é a do ano 70. Mas ela começa com essa perseguição de Nero no ano 64. Né? E ela se aprofunda. Nero já estava caminhando para a loucura, né? Depois ele se suicida futuramente. Né? Mas ela começa uma guerra, o cerco a Jerusalém no ano 66. Os motivos são vários e complexos. Eu não vou entrar muito aqui no mérito disso, mas a gente pode até depois, se caso quiser, a gente fala só sobre guerra judaica. A gente pega aí uma tarde, 2 tardes, para falar só sobre guerras judaicas, para explicitar como foi o ambiente, o que propiciou, além da profecia, né? Que está para além da profecia, né? O que foi pronunciado sobre a destruição do templo, mas as condizentes que levaram a essa destruição, né? Quais foram as questões políticas. E o povo de Deus, depois você vê lá também nas cartas do Apocalipse, vai aparecer isso. As perseguições de Roma no ano 64, depois o imperador Domiciano, que substituiu Nero, 89 a 96, já tinha destruído o templo. Trajano, de 98 a 117, quando vai estourar nesse período aqui a Segunda Guerra Judaica, que não acontece em Jerusalém, sim fora, começa ali perto da Turquia, avança até Mesopotâmia, em 4 regiões assim. E depois Adriano, que dá prosseguimento a isso, a 138, né? E essa aqui vai culminar com a terceira perseguição, que é a terceira guerra, que envolve o Bar Kokhba. A gente vai falar sobre ele hoje, né? Para isso eu indico esse livro aqui, ó, Em Busca do Messias, da Tânia Fortes, é um livro em português, tá? Provavelmente é um trabalho de conclusão de curso, mas é muito bem escrito, muito gostoso de ler. Aqui, ó, Rabi Akiva, ele fala desse período do Rabi Akiva e do Bar Kokhba. Tá aqui, Matão, deixa eu botar aqui para você ver. Para lá, tá? Isso aqui você encontra aí com uns R$20 aí no sebo virtual, tá? Leitura boa, letra grande, para pessoas de idade conseguir
vale a pena ler esse livro aqui, tá? Vai narrar esse momento da Terceira Guerra Judaica. E o que vai surgir e que vai servir de pano de fundo para o antissemitismo é o antijudaísmo romano no pós-guerra, tá? Muitos cristãos aí começam a querer se distanciar desse grupo judaico pelas perseguições que eles vão sofrer, tá? E é isso, né? É isso que vai levá-los a abandonar as raízes judaicas do cristianismo. Olha que interessante. Vão fugir das raízes judaicas desse período. Então, as 3 guerras judaicas contra Roma são 66 a 73. O distanciamento começa nessa data? O distanciamento começa nessa data? Após essa distância. Pode passar o próximo aí, Carlos, que já vai aparecer essa. Ó. Legal. As 3 guerras judaicas, a gente vai. Vou conversar com o Carlos depois desse curso a gente fazer isso. Mas ainda tem lá Daniel que eu estou querendo fazer. 63 a 73 termina em Massada. Né? Massada começou a ser construída fora de Jerusalém. É uma região que começou a ser construída pelos asmoneus e depois Herodes, né? O rei Herodes foi lá e fortificou aquela região. E aí os judeus dessa época vão ocupar esse território e vai terminar com... A história de Massada é terrível, né? Porque as pessoas se matam, né? E após o cerco romano, é uma história assim terrível. É nessa história que você conta que eles abriam as pessoas para tirar ouro dentro dela, é essa? Não. Eles sortearam entre eles quem iria matar o próximo, né? Até que chegou o último e matou. Aí acho que acharam uma criança, uma mãe e uma criança, que vai contar essa história de Massada. E, aliás, eu falei na Turquia, não, perdão, é Alexandria no Egito, né? Começa na Alexandria, vai para a Mesopotâmia, para a Cirenaica e para a Turquia, tá? E de 132 a 136, né, é a revolta do Bar Kokhba. Teve apoio do Rabi Akiva, que é esse que eu citei aqui, que era o maior gênio, né, do rabinato judaico da época, né? Ela foi intensa, terrível, né? E aí é que vem em definitivo, embora já na primeira houve uma dispersão do povo judeu, eles acabavam voltando, e a gente pode perceber isso aqui, né? Mas aí a partir daí é que o povo de Israel não pode, né? O povo dessa região não pode mais voltar para Jerusalém. O antijudaísmo romano, pós-guerra, muitos cristãos se distanciam, exatamente esse período aqui, viu, Marco? É que eles começam a procurar se afastar dessas raízes judaicas, né? Começam a procurar não parecer mais com ele, porque até então o que a gente tem é que dentre todas essas seitas judaicas que existiam e Roma os via assim, eles começaram a ver que a seita do caminho, ou que a gente vai chamar depois de cristianismo, que é o nome que vai ser dado a eles, né, era confundido como uma seita cristã judaica. Não havia distância. E até o 4º século, isso que é importante falar, gente, até o 4º século, antes de Constantino ali, judeus cristãos ainda frequentavam a sinagoga. Estavam ali presentes, eram judeus, pela sua nacionalidade e tal, pela sua fé, mas também frequentavam a sinagoga. Não havia distância, estavam ali, se respeitavam, tinham uma certa tolerância, estavam presentes na sinagoga. Interessante isso, né? Isso vem para, de certa forma, contrariar o pensamento de muitos que hoje estão na igreja, né? A gente foi visitar uma igreja, a pessoa está lá de quipai, e o camarada chega lá, oi. Porque a ideia não era desvencilhar o cristianismo do judaísmo, né? Tanto que Jesus participava da sinagoga. Os ofícios da sinagoga, né? Liam Torá. E as tradições judaicas foram cumpridas todas as riscas. Não era para ter essa separação. A separação veio depois com outras pessoas, né, que não entendiam o preceito, que vieram de fora e que não entendiam as regras judaicas, né? Ô, Cássio, eu vou até um pouco mais além. Muitos dos rabinos, lá em 3º e 4º século, muito provavelmente eram cristãos. Muitos deles.
ou alguns deles eram cristãos. Eu lembro do... Gamaliel era? Não, Gamaliel nunca foi cristão. Eu vi um Eu familiar. lembro Tem das- Gamaliel o primeiro e o neto dele, que é o Gamaliel o Eu segundo. lembro das pessoas falar que existiam rumores, até escritos mesmo, que o Aquila se converteu. Poderia ser cristão. Não dá para cravar. Entendeu? Sim. Ele comentou, não dá para cravar, tem escritos que falam a respeito disso, não dá para ter certeza. Mas assim, nós não temos uma coisa só. Fala, irmão, cara. Esse termo cristão não existia. Foi O termo agregado cristão depois. foi dado, eu Porque me lembro antes quando era o messiânico. Evangelho fala. Era messiânico. Eu- Não, messiânico. Não. O nome que eles permitiram dar foi chamado de a seita do caminho. Porque os outros eram seitas também, não com a visão pejorativa que a gente dá de seita hoje. Quando fala dos adventistas, adventista é uma seita. Como se fosse uma coisa negativa, né? Não, eram seitas, eram partidos religiosos, assim, pode-se assim dizer. Entendeu? Não com essa visão negativa. A gente tem uma visão anacrônica sobre o passado. O que é anacrônica? Você pensa com a cabeça de hoje olhando para o passado. Não é a mesma coisa. Se você se interiorizar do momento histórico, né? Você julga com a visão que você tem hoje. Só que a sua visão está contaminada. Contaminada pelo que você acredita hoje. Isso é muito difícil em história. Acho que para você, como advogada, vocês advogados vão tentar interpretar um caso, né? Se você não tiver o olhar naquele momento que você precisa fazer uma defesa, não tiver aquele olhar e tentar expressar o olhar que foi lançado ali, o juiz vai condenar. Por isso que ele não está enxergando aquilo. Cabe ao advogado esclarecer. Não, só não está olhando por esse prisma. Em história não é bem olhar pelo prisma, é se colocar naquele momento histórico, entender com a cabeça daquele momento histórico. Cada momento histórico você pensa de uma forma diferente. Não sei se eu estou conseguindo me fazer expressar. Sim, sim, é o que o Carlos faz muitas vezes aqui, quando ele abre a Torá aqui e explica como era naquele momento, no contexto que estava vivendo, como estava se lançando as dificuldades, a gente consegue entender e absorver muita coisa. É mais do que o contexto. Entendeu? É mais do que o contexto. É a mentalidade. Cada época tem uma mentalidade, uma forma de pensar, uma forma como o homem pensa daquele tempo. Então, assim, a gente hoje é uma mentalidade contemporânea, né? A gente tem divergências aqui, a gente tem concordâncias e tal, mas a gente pensa com a mentalidade hoje, do mundo que a gente está vivendo, né? Como diz aquela historiadora, né? O historiador que ele fala assim, o homem é fruto do seu tempo, ele parece mais com o seu tempo do que com os seus próprios pais. Eu não estou falando de distanciamento de longa data, estou falando de dentro de casa, você e seu filho, você e seu pai, né? Você está falando do seu pai, né? Então, essa distância, você pensa com a cabeça do seu tempo, seu pai pensa com a cabeça do tempo dele. E mesmo ele tendo me educado, né? Mesmo ele tendo te educado e viver concomitantemente a você, mas ele é filho de um outro tempo. E é isso que a gente tenta passar quando o Carlos está aqui falando, abre a Torá e está falando, ele está tentando expressar a mentalidade daquele tempo, a forma de pensar daquele tempo. Por isso que a gente tem que ter cuidado, a gente vai falar de determinados assuntos que são comuns e eles já são julgados pelo nosso tempo, da gente entender, por exemplo, escravidão. Escravidão é em qualquer momento. Mas a mentalidade do uso da escravidão é diferente em momentos diferentes da história. Entendeu? Mas vamos avançar. Não vou ficar falando só de história, né? Vou fugir do assunto. Né? Então vamos lá. Argumentos que enfatizam as iniciativas do lado judaico. Essa é a nossa função hoje. O que a literatura nos diz sobre o argumento da separação? Pode passar aí. A separação, iniciativa do lado judaico. Vamos ver evidências nos evangelhos, a gente vai abrir a Bíblia aqui. Vamos ver algumas delas. Entre elas, essa primeira, que é a expulsão de sinagogas e perseguição. Não sei se o Carlos consegue colocar aí, abrir em João. Dá para abrir aí? Não consegue? Alguém consegue abrir aí João, capítulo 9, verso 20. 9:20. Isso. Então,
Os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho que nasceu servo. Volta um pouquinho para a Antes gente disso, não. entender o contexto. Até aqui o texto, aqui. Eu fiz isso ano passado, né? Aqui, ó, o texto é esse aqui. O filho vai ser curado, né? E aí vem eles lá, estou querendo atrapalhando o microfone, e perguntar dizendo: esse vosso filho, que vai dizer de ter nascido servo, como pode ver agora? Olha só. Seus pais responderam: iniciaram: sabemos que esse é o nosso filho, que nasceu servo, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhes tem aberto os olhos. Não sabemos. Tem idade? Pergunta para ele lá. É maior vacinado. Como é que é? Tem autonomia, né? É maior vacinado. Maior vacinado, Eu sou né? como ele aí. Ele vai falar por si mesmo. Vai lá perguntar para ele. Seus pais disseram isso porque te temiam os judeus. Olha que legal. Legal? Agora, né? Porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser rei do Cristo, fosse o quê? Expulso da sinagoga. Então eles tinham medo de perseguição e expulsão da comunidade. Ser expulso da comunidade não é só frequentar a igreja. É expulso da comunidade, você não podia negociar na comunidade. É isso que acontecia. Por isso que seus pais disseram: tem idade, perguntaram a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido servo, disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele e disse: se é pecador, não sei, uma coisa sei, é que havendo eu sido servo, agora vejo. Então assim, havia uma tensão e medo de ser expulso, perseguição, ele perseguido. Às vezes não é ser apedrejado, poderia acontecer o fato, né, de ser apedrejado, de ser expulso da cidade, não ter relação mais com a comunidade. Isso é muito difícil, é muito complicado, né, de ser vivendo ali. Então, isso aqui é uma das coisas que a gente vai estudar. A outra, ali, vamos ver um outro texto, está lá em Atos 8, 1 a 3, deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Então, também Saulo consentiu na morte dele e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. A gente está falando já de Paulo, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E os homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Atos 8, de 1 a 3. Está no texto bíblico isso aí. Saulo consentiu a morte dele, ele pode matar, mandou matar. Bom, e o texto ainda diz que ele ficou ali parado, ele era jovem, e as pessoas colocaram suas roupas aos pés dele ali. Toma conta que eu vou ficar aqui, pode ir lá executar. E depois o texto diz que ele vai pedir cartas ao Sinédrio para poder perseguir, e vai perseguir. Nesse inteirinho que ele vai ter um encontro em Damasco. A gente não sabe aí, tem um lapso de tempo que a gente não sabe dizer quanto tempo foi. Mas a gente está vendo aqui nos textos que havia alguma perseguição. Bom, essa evidência está no texto: perseguição por parte dos judeus. Evidência dessa iniciativa nos evangelhos em Atos: perseguição e morte por parte das autoridades religiosas e políticas, saduceus e alguns fariseus, herodianos, em Roma. Contra Jesus, tem vários textos aí, o Carlos está apontando ali, né? E aí tem um texto aqui que está lá em Mateus 26, deixa eu ver se eu retratei esse texto aí. Está aqui, Mateus 26. Ó, contra Jesus. Depois os príncipes, os sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. A gente viu a casa de Caifás lá, né? Sim. Está lá, bonita, aquela mansão, né? Mansão em Caifás. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam: olha, isso aqui é importante, mas não façam durante o quê? Durante a Páscoa. festa. Que festa? Essa? Peça. Quem está fazendo? Está fazendo agora? Exato. Essa agora. Não faça durante a festa, né? Peça. Para que não haja alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou
sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: "Por que é este desperdício?" Muito provavelmente Judas, né? Pois esse unguento podia vender-se. É Judas que fala isso. É Judas. O grande preço, dá dinheiro aos pobres, ele ia lá meter a mão na bolsa dos pobres lá. Ladrão, sem vergonha, dá nada, descarado, dá nada. Jesus, porém, conhecendo isso, disse: "Por que afligis essa mulher? Pois vai dispor uma boa ação para comigo." Na verdade, ela estava fazendo o quê? Ungindo para a sua morte. Porque Jesus não foi ungido ali, né? Não conseguiram embalsamar Jesus, ele foi colocado lá e na manhã seguinte ele estava de pé, né? A tumba estava vazia. Milton, então a gente pode interpretar que ele foi preparado uma pré-morte. Sim. Foi aberto. Aquela perfume que Maria era para ser pós. Era para ser pós aquilo. Não entendi. Era para ser pós-morte, mas foi adiantado o que ela falou. Pós-morte, isso. Maria veio para preparar Jesus para a morte dele, mas na realidade aquilo teria que ser feito Posterior. Ela esperou o pôr do sol. Porque a ideia era embalsamar o corpo de Jesus, na visão deles ali. Agora Jesus, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Não tinham a compreensão cabal sobre aquilo. Eles ouviram aquilo muitas vezes, mas não entenderam. Então, assim, eles prepararam os ungüentos e foram lá. O que ela encontra lá? Um anjo. Ele não está mais aqui. Mas eu digo antes, quando ela fez a oferta do vaso de alabastro. A gente não sabe se é Maria. A gente não sabe quem É é. uma mulher. É uma mulher, a gente não sabe se é Maria. E Como a Maria ouve- Madalena, a gente não sabe se a mesma Maria, porque a Maria Madalena seguia Jesus, mas a gente confunde as Marias. Que tinha a irmã de Marta, na realidade, né? Que era outra Maria. A Bíblia cita, a gente através do pensamento católico do medievo, a gente diz que é a mesma, que é aquela que Jesus expulsou o demônio, aquela que era prostituta, que não era prostituta. Já que era João 8, adúltera, prostituta. Adúltera, né? Adúltera. É porque a ideia é que se confunda o adultério com a prostituição. São coisas diferentes, né? E que foi uma situação totalmente provocada. E Jesus ainda dá um golpe ali neles, porque ele diz: beleza, vou escrever o nome aqui, pode apedrejar aí que eu vou escrever o nome aqui na areia. Quando ele começa a escrever o nome, ninguém mete o pé. Vai ficar gravado assim, mete o pé. Eles vão saindo, sabe? Mas quem é que te condenou? Ninguém te condenou, também te condenando. Só que a nossa mentalidade, e como ela foi escrita a partir do medievo, o que os padres falaram, é que fosse uma única pessoa. A gente não sabe, a gente sabe que é uma mulher. As músicas, tem várias músicas maravilhosas cantadas, mas não fala o nome dela. Porque o texto está dito assim que ela, muito dela se perdoou. Então associam ela com uma mulher adúltera. Mas o texto não deixa isso não fica claro. Mas alguém que devia se sentir endividado com Jesus, e a forma agradecida foi dar o bem mais precioso que ela tinha. É caríssimo. É caríssimo, um unguento, quer dizer, não era um perfume desse que você faz spray. Era alguma coisa, um unguento. O que é um unguento? É um creme, é um negócio assim que você tira para passar na pessoa. Ela pegou e derramou sobre a cabeça, ungiu a cabeça dele. Fala, tá? E esse também não foi o único presente que simbolizava a morte de Cristo. No próprio nascimento ele recebeu o ouro e se assimila. Sim. Mirra, perfume. Perfume. É fumaça. Ouro, era ajudar o sustento. Vai até pro santuário, né? Ouro, santuário, tudo a ver, incenso. os três presentes têm a ver. Tem a ver com a santidade, dá para fazer um sermão dele. Sim. Entendeu? Ó, evidência da iniciativa no Evangelho e em Atos. Ó, a gente vai ver mais uma evidência aqui, ó. Tá aqui, ó. Perseguição e morte por parte das autoridades religiosas e políticas, saduceus e alguns fariseus. Contra Jesus, né? E aqui em Mateus 26, eu não sei se eu botei esse texto aí, Carlos. Aqui. Aí. Esse aqui. Aqui, ó. Depois, olha só o que diz o texto. A gente está analisando o texto bíblico, tá? Depois os príncipes dos sacerdotes e escribas, os anciãos do povo, reuniram-se na sala do sumo sacerdote.
A gente já leu isso. É isso aí. Já leu. Vamos lá. Agora é Atos 5, 754. Isso, é que eu esqueci aqui de passar. É isso mesmo. É contra os apóstolos. A foi sobre Jesus, B contra os apóstolos. Ao ouvirem, eu vou ler o texto que não está ali. Ao ouvirem, se quiserem acompanhar, Atos 7,54 a 8,1. Ao ouvirem isso, ficavam com o coração cheio de raiva. Olha só, a gente leu o texto lá de manhã sobre o Wycliffe, né, que 100 anos depois foi lá desenterrar. Olha o sentimento que é dado aqui, ó. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva. E olha o texto que diz: e rangiam os dentes contra ele. Olha que loucura. Isso aí foi no julgamento de Estevão. Eu li o livro Atos dos Apóstolos. Sim. E diz que ele discorreu desde Moisés, contando, né, falando, sim, até a morte de Yeshua. E falou: vocês que mataram ele. E eles, para não ouvirem, eles rangiam e fechavam os ouvidos com as mãos. É o que o texto diz: e taparam os ouvidos, unanimemente avançaram contra ele, expulsando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixavam as capas dele, que a gente falou agora, aos pés de um jovem chamado Saulo. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Isso está lá em Atos 7, 54 até 8, 1. Continuando ainda sobre os argumentos, um argumento também que é dito por conta das perseguições. A gente viu contra Jesus, contra os apóstolos e agora das guerras judaicas. As guerras judaicas e a rejeição dos judeus cristãos. O fato dos judeus cristãos não participarem das guerras foi um motivo, segundo essa literatura, para a perseguição aos cristãos. Visão comum no meio acadêmico, a recusa dos judeus cristãos de participarem nas revoltas judaicas contra Roma. Criou um contexto de rejeição no meio judaico, que passou a considerá-los e tratá-los como traidores, resultando na expulsão desses judeus do meio judaico da época. Interessante isso, hein? Interessantíssimo. A literatura fala isso, mas a gente calma aí, não tenha pressa. Eu botei isso no texto? Tá aí, esse texto aí, ó. Rejeitados e oprimidos pelos judeus nacionalistas, zelotes e seus apoiadores, os judeus cristãos perderam seu último laço de simpatia no meio judaico. Veja só, quando Yohanan ben Zakkai, líder do partido pacifista entre os fariseus, que tinha se instalado em Yavne, na Galileia, após 73, e que se tornou a base do judaísmo rabínico, foi deposto da liderança assumida em algum momento entre 80 e 90 da Era Comum, né, pós-Cristo, pelo neto do Gamaliel, aquele Gamaliel que foi professor de Paulo, né, neto do grande Gamaliel, que era uma pró-resistência nacionalista contra os romanos. Tem uma história de Yohanan ben Zakkai que ele se negou a lutar, né, lutar contra os romanos. E aí ele fez um acordo, né, e eles pegaram, eles botaram dentro de uma caixa, como se fosse um caixão, atravessaram as muralhas, e ele foi parar na frente do general que estava atacando a cidade. E aí ele perguntou: o que você quer? Ele disse: eu quero continuar o meu legado em tal lugar. E aí permitiu que os seus discípulos fossem encaminhados para essa localidade onde se formou uma escola rabínica, em Yavne, que foi a escola que deu prosseguimento ao rabinato judaico. Esse cara, que era o Yohanan, um cara, um sábio, né? Um sábio, ele conseguiu atravessar isso. A gente fala ali, quando a gente lê o grande conflito, ele vê que o portão, né? A história do portão que se abre sem força nenhuma e tal, e os cristãos saem. Mas não foram só os cristãos que saíram. Outros grupos também saíram. Se diz que nenhum cristão foi morto nessa luta, na destruição. No cerco de 70. No cerco de 70. Fecha, abre, o cristão vem, fecha, o cristão fica. Né? Vai ficar o caso lá dos melhores do mundo, né? O último judeu no Egito, né? Manoteu, o último judeu do Egito. Então, não é isso que aconteceu. Outros grupos, e esse aqui é o que está
está a questão escriturística. Né? O Yohanan Ben Zakkai vai formar essa escola de rabinos. Vou tomar um gole aqui. Obrigado. Tá? Então vamos lá. Esse argumento é muito comum no meio acadêmico, de que esse teria sido um dos motivos da expulsão e perseguição dos judeus cristãos. Então nós estudamos quais foram os argumentos aqui contra Jesus, a tentativa de matá-lo, contra os judeus, contra os apóstolos, e o caso da morte de Estevão, e esse argumento aqui, que é o argumento, né? O argumento deles não participarem das guerras judaicas. Né? Agora, sobre o contexto de Gamaliel, mais um argumento. Como é que chama aquela oração que a gente faz em silêncio aqui? Amidá. Amidá, né? Então, na Amidá tem uma oração que é a Birkat Hamidim, a bênção e maldição contra os hereges. O Carlos achou lá. Gamaliel II é o novo líder da academia de Yavne. Isso está no Sidur, não está? Oi? Está no Sidur, isso não está? Não. Então? Não entrou no Sidur. Não entrou. A gente vai ver por quê. O novo líder da academia de Yavne trabalha para a expulsão dos judeus cristãos no seio das sinagogas, em todo o mundo. O papel do Gamaliel II foi fazer isso. Em algum momento entre os anos 90 e 100, é introduzida uma sentença na 12ª bênção da oração. O Carlos, quando faz aqui as orações, né, vai seguir uma... Mas a Amidá não é o Razan que faz. Não é o Razan? Todos nós lemos. Mas existem várias. A Amidá não é uma coisa só. Sim. Aquela Amidá do Shabat. Sim. Não, essa que a gente vê em silêncio. Também chamada de Shemoneh Esrei, as 18 bênçãos, uma maldição contra os cristãos e outros heréticos, pedindo juízo divino sobre eles. Gamaliel II também enviou cartas requerendo a expulsão deles das sinagogas. A Birkat Hamidim, segundo manuscrito de Guinizá, do Cairo, 9º século, olha que interessante, vamos marcando bem as datas. Diz assim: que os cristãos, Notzrim, assim está a palavra, e os heréticos, Minim, pereçam com um só momento, em um só momento, que eles sejam apagados no livro da vida, que não sejam escritos junto com os justos. Bendito sejas do Senhor, que humilha o insolente. Notzrim é nazarenos, tá? Cristãos, né? Não, aquele Yeshua de Nazaré, né? Não é os nazarenos, né? Uma evidência da existência dessa oração foi encontrada na Guinizá do Cairo, no Egito. Ao introduzir essa oração, não precisa nem dizer, né? Não precisa nem de convite. Imagina que você é um judeu cristão e você ouve essa bênção dentro da sinagoga. O que você faz? Você volta e vai embora, né? Vai embora, não precisa nem convite, né? Pereça no seu nome, não? O cara ia ter um treco ali durante a oração, né? Seria assim. Os heréticos aí eram outros judeus que não estavam de acordo com eles. Sim. Não necessariamente seguidores de Yeshua, né? Mas eram judeus que tinham posição diferente. Então, nós vimos aí 4 posições que são assinaladas dentro da sinagoga, dentro da literatura judaica, até 1950. Aproximadamente 1950. Perseguição a Cristo, né? A questão da perseguição aos judeus, o fato de não participarem das guerras e a bênção e a maldição da Birkat Hamidim. Esses são os 4 argumentos que são lançados, né, para dizer que está na origem da separação entre os judeus entre o judaísmo e o cristianismo. Essas são as 4 visões. Você quer que eu fique aqui, né? Tem que ficar assim, andando para lá. Que eles apontam como as 4 nações. Mas seria isso. Então as coisas mudam depois de 1950, ou seja, a Segunda Guerra veio, a Primeira e Segunda Guerra veio, isso muda depois, um pouco antes do Estado de Israel ser criado, isso? Não. O fato de Israel ser a Segunda Guerra e o Holocausto foi uma grande ajuda, digamos assim, o passo que faltava para que Israel voltasse
para sua terra, né? Como o sionismo vencesse, eles voltassem para Israel. Quero dizer o seguinte, que nem todo judeu era favorável, tá? Nem todo judeu era favorável a Israel. Ou que todo judeu é sionista? Não, nem todo judeu é sionista. A grande maioria é, nem todos são. O retorno, né? Tem gente que até hoje não acredita. Os ultra-ortodoxos são contra, né, cara? Acho interessante isso. Não porque não tem que voltar, porque não tinha que ser como foi feito. Deus é que tinha que agir, o Messias é que ia fazer, foi feito por homens. Essa é a ideia deles. Então, a questão assim, é bom que se diga isso até para isso vai ficar gravado aí, a gente não ter uma conotação ruim. O que a gente fala é que o fato de você encontrar os manuscritos do Mar Morto te deu uma visão mais ampla sobre o momento histórico do primeiro século. Pôde-se compreender melhor o que se passava lá. Até o desdobramento, né? Dessa construção. Porque lembra o seguinte, Marcos, a gente está falando aqui, estou repetindo, vou falar de novo porque para ficar gravado. A visão que se tem da academia é essa e outras que a gente vai apresentar ao longo do curso, tá? Mas essa que foi a visão que permaneceu para além dos séculos. Entendeu? Essa divisão, esse racha entre as seitas, a seita judaica cristã e a seita do rabinato judaico, tá? Essa é importante dizer, cifrar o seguinte, que as duas únicas que sobram de todas aquelas seitas são só essas. De tudo que tinha no passado só sobrou o judaísmo rabínico e o cristianismo, foi o que sobrou. E essas duas foram as que não foram mortas no cerco de Jerusalém. Só que para a visão acadêmica que se estuda lá no primeiro século até 1950 e ainda defendida hoje pelas igrejas, é que há essa separação por conta desses fatos. Só que encontrar os manuscritos lançou um novo olhar sobre isso. Se permitiu conhecer algumas coisas que não se conheciam. O ambiente, o habitat, o momento histórico. Consegue compreender? Sim. Bom, beleza até aí? As 4 posições, está tranquilo? Está tranquilo? É como diz aquele cantor, né? Está tranquilo, está favorável, né? Está tranquilo, está favorável. Agora a gente vai fazer uma avaliação do que foi feito. A gente vai ver um outro olhar. A gente vai olhar de novo, né? Vamos tentar entender isso sobre uma outra ótica. Que é o finalzinho, né? A segunda parte da nossa palestra. A tensão e a perseguição contra os cristãos nos evangelhos e em Atos eram atos esporádicos. Olha só, olha aí. Eram atos esporádicos e limitados a certos grupos de pessoas ou pessoas no meio judaico do primeiro século. Havia, por outro lado, atitude de simpatia e de aceitação. Olha que interessante. Por parte de muitos outros judeus. A Jesus e aos primeiros cristãos. Então havia por parte dos outros grupos que não pensavam como esses que nós citamos até aqui. Vamos lá para o primeiro A. Ali, ó. Jesus, multidões e alguns líderes seguiam Jesus nos evangelhos e os consideravam um profeta ou Messias. Está ali os textos, a gente não vai entrar nos textos, você pode ver aí, né? Mateus 21, 1 a 11, 26, 1 a 5, João, né? Os textos, apóstolos cristãos, atitudes favoráveis em Atos e nas viagens missionárias de Paulo. Se você lê a história de Paulo, o livro de Atos, o que você ganhou lá, o Atos dos Apóstolos, vai citar grande parte das histórias de Paulo ali, né? Tem um texto aqui, ó, João 11:44, diz aqui, vamos ler o texto ali que eu não botei aqui, ó. E o defunto saiu tendo as mãos e pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço, disse Jesus, ligai, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto a Jesus creram nele. O que eles vieram fazer ali? Né? Tem um momento que os judeus fazem, né? Que eles ficam ali 7 dias, né? Pranteando, chorando o corpo e tal. Não sei o nome que dá, acho que Carlos sabe.
Eram os... Shivá que fala, não tem Quem certeza. choravam pelos mortos? Não, eles choram morto com a família. É um período que eles fazem, assim, de 7 dias. A família visitada todos os dias por causa daquele falecido. E Jesus chega ali para ressuscitar Lázaro, ele chega 3 dias depois, né? O defunto estava o quê? Fedendo, né? Jesus vai ali para falar, não foi para consolar Maria. Ele chega lá e manda abrir lá, tirar a pedra e manda Lázaro sair. Até porque já aconteceu aqui no Brasil de o cara estar morto, mas na verdade não estaria morto. Ele estava num período e depois ele acordava e eu acho que era isso. E eu acho que também para que não havesse enganação. No caso de Lázaro, ele estava morto mesmo. Jesus demorou aí. Né? Falaram que estava doente, ele não foi. Entendi. Mas ele não sabe por quê. Ele não foi. Mas quando ele foi, ele estava morto, estava fedendo. E aqueles que estavam ali creram em Jesus porque viram, sabiam que Lázaro estava morto. Jesus foi lá, tira a pedra, e foi lá, e você sai para fora, Lázaro. Alguns gostam de dizer que chamam só Lázaro, porque senão podia vir muita gente. Alguns gostam de falar isso. Eu não sei se isso é verdade, Não faz sentido isso. mas Lázaro, vem para fora. Tem que falar o nome completo, né? Lázaro, vem para fora. Né? E Lázaro levantou lá e foram tirar os panos. Isso é uma múmia. Meio que isso, né? Lázaro. E aí muitos que estavam ali ficaram, digamos assim, mais vacados com o que viram. Né? Uma situação dela. Um morto ressuscitar não era o primeiro que Jesus E tinha um detalhe, o que ele veio no terceiro dia, 4 dias, né? Existia uma crendice judaica naquele tempo que depois que a pessoa morria, a alma ficava junto com o corpo durante 3 dias. Depois ia embora. Então por isso que Yeshua demorou Para a alma ir embora. para tirar isso, para tirar isso da cabeça das pessoas, porque por exemplo, não, ele não ressuscitou não, ele só endorcizou a alma para dentro e trouxe. Volta. Voltou, mas não, a alma tinha ido embora, em 4 dias. O cara já foi, a alma já foi embora, como é que ele tirou a alma do céu? Aqui podia ressuscitar. Então ele desafiou até a lógica humana, o mais absurdo. A mentalidade, né? Ele desafiou isso. Interessante, né? Jesus e as multidões, né? Alguns líderes seguiam Jesus nos evangelhos, consideravam o profeta Messias. Os apóstolos e cristãos favoráveis em Atos, a gente já leu isso aí, né? João 11, Shivá, Carlos, choraram morto. Muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo Jesus, haviam feito, aí depois creram nele. Observação, a preocupação de que Jesus tornava-se um líder do povo. E os fariseus, os líderes do Sinédrio, esse fato de Jesus tem 2 desmembramentos. Um, de que o povo, vendo que Jesus ressuscita até os mortos, o povo poderia entender, esse cara é o líder, esse é o Messias, esse é o cara que vai ajudar a gente a vencer, esse é o Messias mesmo, vai vencer as forças aí de Roma. Você vê, é capaz de ressuscitar um morto. Olha que Se um soldado morrer, ele vai botar o exército invencível vamos ter. Né? E é o sinal do poder do Deus eterno. Né? Pelo outro lado, o Sinédrio, como é que eu enxergava? Esse homem é perigoso. Vai tirar o poder da gente. Vai tirar o poder da gente. Então, suscitava uma preocupação muito grande, né? Na liderança. Ninguém quer ceder o poder. Então, era preocupante. Outro texto que mostra que Jesus foi bem quisto pelos fariseus. Quem é que foi tirar o corpo de Jesus da cruz? E eles eram o quê? Fariseus, membros do Sinédrio. Mais do que fariseus, né? Onde é que estavam os apóstolos? Da alta cúpula. Onde é que estavam os apóstolos? Escondidos. Meteram o pé. Eles correndo com medo. E Jesus estava lá. São eles. Só João. Do né? Hanã. Discípulo amado, um jovem assim. 20 anos. E quem vai tirar são esses dois membros do Sinédrio que a gente não sabe se virou cristão. A gente não tem essa notícia. Pelo menos eu não tenho essa leitura. Pode ser que sim, eu não tenho essa leitura.
Mas foram eles que, contra tudo e contra tudo, num momento crítico, eles foram lá e se expuseram. Não mais interessavam o Sinédrio. Nicodemos, que teve um encontro com Jesus de madrugada, foi no momento que ninguém estava ali, e ele recebe aquela fala, né, de Jesus, né, olha, você sabe que nascer de novo. Mas como, Senhor? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe, né? Deixa eu voltar. Engraçado, né? No momento de vergonha, procura a noite, e no momento de coragem, se demonstra. Mais do que a coragem, né? Ele entendeu aquele ali era o Messias, né? José de Arimateia, e um deles cedeu a própria sepultura, né? Cumprindo a profecia que ele ia ser enterrado com os ricos, com as autoridades. E essa questão, eu não estava ouvindo Nicodemos que você está falando, né? Eu fiquei impressionada, porque ele realmente teve vergonha, pediu uma audiência com Jesus, não para saber se Jesus era Messias, não. Foi interrogar também pelas dúvidas dele, né? Como se tivesse, tipo assim, vamos ver se ele realmente é, né? E passou esse tempo todo na dúvida. Quando Jesus morreu, ele, quando teve a certeza, morreu pobre, porque foi um dos maiores patrocinadores da obra. E Jesus fala para ele, quando o Filho do Homem for levantado, né? Ele entendeu na crucificação. Ele quando ele se encontrou pela primeira vez, ele queria falar de teorias, de ideias e tal, mas ele achou que foi no fundo dele, não, você precisa nascer de novo. Nicodemos. Você precisa ser outra pessoa. Deixar de ser essa pessoa questionando da maneira errada e questionando da forma correta. A visão mais profunda, né? Então, mais dentro do que a palavra de Deus quer falar. Talvez você já tenha passado por isso, né? Você lê o texto ali, né? Está ali dentro do texto. Então, de repente, a gente chama assim, em educação, né, cara? A gente chama de insight, né? Mas não é um insight, é o Espírito Santo que vai lá e fala, toca a tua mente, né? Num momento que elucida aquela dúvida que você tem. Eu conto sempre a história de uma amiga, eu não vou falar muito que eu choro, né? Da Ivane, né? Ivane. A Ivane, ela pegava a Bíblia assim, né? Eu estava lá dando estudo bíblico para ela e tal, ela estava feliz e tal. Tinha dia que assim, aquele estudo, eu não lembro nem o que era, né? Deus é que usava, né? E ela pegava a Bíblia, ela falava assim, com a Bíblia aberta, assim, está na Bíblia? Então ela brilhava quando ela falava isso. Está na Bíblia? Está na Bíblia? Ela dava um beijo na Bíblia e abraçava a Bíblia. Assim. Aquilo falava poderosamente ao coração dela. Imagina o que Nicodemos encontrou, quando ele viu Jesus na cruz, o que ele entendeu. Foi a maior pregação de Jesus. Morto, pendurado na cruz, todas as barreiras, todas as amarras foram cortadas. Ele ficou livre, liberto de todas as amarras. O que falta muita gente para se entregar a Jesus, não é? Às vezes uma amarra, às vezes alguma coisa, um negócio de um trabalho, um negócio de uma família, sabe, bebida, não sei o quê. Falta um dia, o Espírito Santo ficar ali batendo na porta, né? Aquele texto de Apocalipse, né? Apocalipse 3, né, cara? Deus que tua porta bate. Aquele texto é incrível. Eu tenho aquele quadro em casa, foi o primeiro quadro que eu e Kátia compramos, né? Ele caiu esses dias, tá lá só o vidro que ele é espelhado, né? Falei, agora eu vou arrumar um negócio pra gente botar lá. Aquele texto é incrível, porque ele tá batendo na porta do seu coração. O quarto não tem maçaneta. Não tem, é assim. A maçaneta tá lá de dentro. E ele diz assim, Se ele abrir a porta, entrarei em sua casa. Ele não entra, não força a porta. Está lá, abre. Eu cearei em sua casa. Tem um lanche, tem um negócio de um lanche. Tem lanche. Não, né, glutão? Continua glutão. Estamos lá, estamos juntos. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas o que é mais importante? É mais do que a comida, é ele estar junto. Né? Isso que é bacana demais. Só convido os melhores amigos especiais para É só abrir a porta, é só abrir a porta. Então, a gente vê esse caso desses fariseus, né? Que são favoráveis a Jesus. Havia a consideração de que eles seriam perigo, daí o planejamento para prendê-lo, para matá-lo. Atos 5,13. Alguém pode ler para mim? Está ali? Aqui, ó. Simpatizantes de Jesus tornam-se o perigo. Poderia ser uma revolta iminente. Muitos sinais e prodígios
feitos eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a ele, mas o povo tinha-os, olha só, aquela ideia de que o povo não gostava dele, tinha-os em grande estima. Olha, os argumentos vão caindo por terra, né? Verso 35, eu queria que alguém lesse para mim, o Sinédrio. Esse texto é bacana, quem é que pode ler para mim? Se alguém quiser me dar uma Bíblia aqui, eu vou ler. 5:13, alguém me dá uma Bíblia aqui que eu vou ler. Tá aqui, ó, já tá. Tá aqui que eu vou ler o texto, que eu acho interessante. Tá aqui. Essa é aquela tira da letra pequenininha, né? Eu vou tentar. 5:13. Mas dos restantes ninguém usava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Verso 14, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levar enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para passar por Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. Olha a crença que eles tinham. Afluía também grande, muita gente das cidades vizinhas. Vamos ao verso 33. Verso 33, deixa eu achar ele aqui. O parecer de Gamaliel. Tá ali? Bom, o que vai acontecer? Vamos pegar, vamos tramar contra eles, né? Mas aí vai ter uma reunião lá, no Sinédrio, né? Aí diz assim: vai levantando-se o conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Tirou eles lá, que eles foram levados para o Sinédrio. Aconteceu uma grande confusão, eles são levados ao Sinédrio. E aí o Gamaliel pede a palavra e diz assim, e disse-lhes: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo que se alguém a este juntou um número de 400 homens, o qual foi morto, e todos eles lhe deram ouvidos, foram dispersos e reduzidos a nada. Depois desse levantou Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, levou muito povo após si, mas também esclareceu a todos, esse alistamento foi forçado por Roma, e todos eles lhe deram ouvidos e foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se esse conselho ou essa obra de homens, Mais um. acabou. Deixa eles aí, deixa eles soltos para ver o que vai acontecer. Mas olha aqui, olha o conselho de Gamaliel de um homem sábio. Mas se é de Deus, não podereis fazê-la. Por quê? Para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E aí olha o que acontece. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, tendo os açoitado, deu na surra, mandaram que não falasse o nome de Jesus e deixaram ele. Você acha que eles pararam de falar o nome de Jesus? Não falaram mais, né? Falaram mais a ponto de a gente estar aqui hoje, aqui, Graças a Deus. Agora é a nossa vez. É que eu não fiz isso novo, eu não lembro o que eu escrevi. Eu não sei, eu não lembro se eu tinha copiado. Podemos ver até no Sinédrio uma atitude positiva em relação à nova fé. Há por parte da cristandade o fato de condenar os fariseus, mas nos evangelhos vemos uma aproximação dos fariseus, né, com Jesus e também com os apóstolos. A gente debateu isso aqui no início, né? E a gente faz uma negativa dos fariseus, mas eles eram próximos, né? Eles eram próximos, ou para debate, ou até para acusação para Jesus, mas eles estavam ali de alguma forma. Atos 23:6, esse texto é incrível. Está aí na tela? Uma letrinha aqui que eu não consigo ler, mas esse texto é incrível e vai mostrar a inteligência e habilidade espiritual de Paulo, como Deus conduziu Paulo. 23. Esse texto é incrível, eu gosto desse texto. Olha lá. E quando Paulo os olhos no conselho disse: homens, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Ele vai fazer a defesa, né?
Mas o sumo sacerdote Ananias mandou os que estavam junto dele que o ferissem na boca. Dá Um soco na boca dele. um soco, um tapa na boca dele. O jumento para de falar. Então Paulo lhes disse: Deus te ferirá parede branqueada, tu estás aqui, assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. Olha, Paulo era ousado, né? Diz que ali estavam, disseram, injurias do sumo sacerdote, injurias do sumo sacerdote de Deus, e Paulo disse: não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Nossa. Sabia, né? Não sei. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e a outra de fariseus, clamou no conselho: homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. Tem lá. Ó, a habilidade de Paulo foi incrível. No tocante à esperança de ressurreição dos mortos, sou julgado. Por que ele falou isso? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Olha o que vai acontecer. E havendo dito isso, houve dissensão de fariseus e saduceus, e a multidão. Que vigia, espertem. Porque os saduceus dizem: não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e a outra. E originou-se um grande clamor, e levantando-se escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos nesse homem. E se algum espírito ou anjo lhe falou, não lutemos contra Deus. Que jogada de mestre. Olha, os fariseus tomaram dele. Ué, puxou? Olha, eu sou Eu sou fariseu, rapaz. Puxar a sardinha pro... Sou fariseu. Pegou, hein? Pegaram a dica? Boa tática. E aí, o que isso demonstra? A proximidade dos fariseus. Né? Ele de fato era fariseu. De fato era fariseu. Ele quebrou aquela reunião. Né? Interessante esse texto. Né? Não houve então consenso no Sinédrio sobre a condenação de Paulo. Alguns queriam matar Paulo e outros, mesmo não sendo cristãos, não queriam que Paulo fosse morto. Um outro texto, Atos 28. Eu só voltei, cara. Aí, Gente, eu estou falando aqui com a Michelle. Astuto como a serpente se te colocou. Sabedoria, lê a Bíblia da sabedoria. Né? A gente fala isso aí no dia a dia, lê a Bíblia que vai dar sabedoria. As pessoas acham que isso é brincadeira. Né? Atos 28, Paulo convoca os líderes da comunidade judaica. Paulo está preso em Roma. Olha que interessante, Paulo está preso. Ele recebe a autoridade para alugar uma casa e ficar nessa casa. Né? Mas Paulo convoca a liderança para estar com ele, para conversar com ele. Paulo vai ser julgado à morte, decapitado, vocês sabem disso. E aconteceu 3 dias depois, Paulo convocou os principais judeus e juntos eles lhe dizem: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos maternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Ele vem falando da esperança de Israel. Né? A esperança de Israel. Paulo pregou em diversas sinagogas. Na criação dos livros não havia uma imagem de direção de que os judeus se opunham a Paulo. Paulo ia à sinagoga, e se você vê durante toda a trajetória de Paulo, quando não tem a sinagoga, ele procura um local para pregar no dia de sábado. Que é aquela vendedora de púrpura, né? Lídia, né? Vai ali e se converte, né? Ou seja, não havia, você veja, uma preocupação na perseguição de Paulo. Havia dissensões, mas havia aqueles que se aproximavam. Paulo foi de sinagoga em sinagoga. E tem texto lá, fala: fiquei tanto tempo no local, indo todo sábado à sinagoga. Tem o negócio do sábado, não, porque o sábado foi extinto. Vamos encontrar para Paulo. O problema é que Paulo não foi avisado. Era o dia que encontrava os judeus. Exatamente. Não, cara, as reuniões entre os cristãos eram no sábado. A reunião da casa de fulano, a reunião da casa não existiam igrejas. As reuniões eram em pequenos grupos. Falando aí E às vezes tinha no domingo, né? No passado era uma reunião para juntar a coleta dos pobres. Exatamente. De Corinto. Né? Mas tem um detalhe interessante, assim como Paulo usou
Gente, eu sou fariseu, com sabedoria, e essa mesma tática ele usou no momento errado. Sou cidadão romano, né? Ó, deu aquela carteirada, né? Brasileiro, sabe o que você está falando? Aí ele foi lá. Isso levou para Roma para ser julgado. Aí ele foi preso. Muita gente imagina Paulo atrás das grades. Não, ele ficou na prisão domiciliar. Ficou em casa. Ele tinha certa liberdade. Tanto que ele recebia as pessoas em casa, se reunia com elas, tinha que discutir uma coisa ou outra. Mais ou menos um preso político, né? Ou que tem nível superior, né? Por ser cidadão romano, é que ele teve esse direito a essa prisão domiciliar. Mas as pessoas imaginam Paulo numa cadeia, atrás das grades e tal, assim. Tipo eu imaginava assim, uma solitária com uma goteira lá, pim, da cabeça dele. Uma casa, ele teve que alugar essa casa. Ele pagou do próprio recurso. Ele vendia tendas. Então o que a gente percebe? Não há uma atitude universal contra os cristãos, embora haja alguns contrários aos que nutrem simpatia, mesmo não sendo da seita do caminho. Olha só, não há uma simpatia universal. Vamos falar agora por último das guerras judaicas e a rejeição dos judeus cristãos por não terem participado nas guerras. Vamos lá. Lá, letra A. Aí. Os judeus cristãos não foram o único grupo judaico a não participar da guerra. A gente falou isso. O partido pacifista do fariseu Yohanan ben Zakkai também não participou. Não era cristão. Não era cristão. O povo e essas guerras entre os judeus, né, no final do primeiro século até o início do segundo século, não foi tão popular e também difundido como muitos creem. Yohanan ben Zakkai e seu partido farisaico na Primeira Guerra em oposição aos sábios judeus e também posteriormente a Bar Kokhba. Apesar do apoio do Rabi Akiva, né, quando você vê no Talmud de Jerusalém, né, nem todo mundo foi favorável. E Bar Kokhba depois acabou sendo designado no meio judaico rabínico como Bar Kozeva, o filho da mentira. Nossa. Não chamavam ele de o filho da estrela, mas a designação que foi posterior a ele era o filho da mentira. É porque ele tentou ser um Messias para libertar Israel do Império Romano, já 70 anos depois do próprio sitiamento, não deu certo. Aí que os judeus espalharam de vez pelo mundo. Foi a segunda jarda, porque a primeira foi para Babilônia. Sim. Então, você vê, está lá em Sanhedrin, no Talmud de Jerusalém, né? Os dois movimentos judaicos que sobreviveram às guerras contra Roma foram exatamente esses, né? O cristianismo primitivo e o judaísmo rabínico. As seitas judaicas que sobraram, essas são as representantes do judaísmo para bem futuro, para hoje, né? E a última coisa que a gente vai defender aqui, e a gente caminha para o final aqui, a gente vai encerrar para a conclusão já, é sobre a bênção e a maldição, a Birkat Hamdim, né? A bênção e a maldição contra os hereges. O manuscrito da Guelizá, do Cairo, do nono século, e o Seder do Rabi Amram Gaon, ele é de 1426, sabe? Um pouco antes do Brasil ser achado, né? Fontes conhecidas no meio judaico incluem o termo Notzrim, cristãos, no texto da 12ª bênção. Todas as outras versões antigas da Amidá só tem o termo Minim herege. Não aparece a expressão nazarena. Recente, né? É recente. Tem um pouco mais de 500 anos. Por aí, um pouco mais que isso. Então ela não existia lá no início do século. Aparentemente essa versão ocorreu nas versões palestinas da oração da segunda metade do segundo século e quarto século, quando o judaísmo e o cristianismo se tornavam movimentos totalmente díspares, né? Quando isso começou a acontecer, ela pode ter notificado, mas só vão enxergar isso em 1426. Não tem uma notificação anterior. Na literatura cristã do segundo e terceiro século, Justino Mártir é o único que menciona judeus amaldiçoando cristãos. Mas as diferenças são aparentemente maldições informais e esporádicas e não pronunciamentos regulares na liturgia judaica. Quer dizer, isso é esporádico, não tem uma afirmação contundente.
O objetivo da inserção da Birkat Ramin pela Academia de Yavne parece ter sido a de moldar o judaísmo segundo o modelo do judaísmo rabínico que estava se desenrolando com Gamaliel II. Não tinha nada a ver com o anterior. E tentar eliminar qualquer influência de outros grupos judaicos da época. Assim, judeus cristãos e judeus de outros grupos sectários estariam incluídos no termo minim, hereges, e não no latim. Quem escreveu isso foi o Maio, né? 2006. O alcance dessa ação no meio judaico, no entanto, é bem questionável, visto que tanto na literatura judaica como cristã até o quarto século atestam a presença regular de judeus cristãos no seio das sinagogas. Até surgiu o nosso querido amigo lindo de viver, o Constantino. Mesmo até entre os venerados sábios judeus dos primeiros séculos, a era comum, como Elisha ben Abuia, um dos principais sábios, que se tornou herético do Talmud. E tem uma questão sobre o Ben Abuia, que ele de repente some da literatura, alguma coisa aconteceu com ele. Ele pode ter se tornado ou se declarado cristão. Ele para de falar. Ele se tornou herético no Talmud, o famoso sábio também Simão ben Zomar, ambos do início do segundo século, contemporâneo do Rabi Akiva, e que provavelmente eram cristãos. Bom, vamos para a conclusão. São considerados com muito respeito Ben Zoma, Simeon, chamado de intérprete da Torá, considerado no seu tempo intérprete da Torá. Provavelmente se tornou cristão, não foram rejeitados. Havia atitude de respeito entre cristãos e judeus. A partir do quarto século, percebendo uma atitude contra os judeus por parte de Roma. Havia até ali uma simpatia de ambos os lados. Onde encontrar motivos para essa separação? Né? Onde encontrar? Então, assim, nesse texto, a gente verifica, né? Que os argumentos apresentados, eles são todos vencidos, né? Para essa separação. Não há um motivo tão translúcido, tão claro. E a literatura só foi jogando isso para frente. E, por incrível que possa parecer, as igrejas, né, que surgiram além de séculos, né, primeiro na igreja cristã principal e depois as igrejas reformistas, elas adotaram essa forma de pensar e colocaram para frente. Nossa função é entender isso. Dizer, olha, não é isso. Não é isso. Não trabalho com isso. Eu não sei se tinha a bibliografia, tinha, Carlos? Não, só é. Eu não botei. Eu não botei a bibliografia, era importante, mas eu vou falar dessa bibliografia na próxima vez que nos encontrarmos, vai ser no mês de maio, né? Não sei qual é a data. Segundo sábado de maio. Segundo sábado de maio, dia 11 de maio. Beleza, gente? Obrigado. É isso aí, alguma. Então, Né? era muito bom. Mas toda a formatação, é importante dizer que foi feita pelo pastor Reinaldo Siqueira. O estudo é dele, né? Sim, sim. A gente seguiu a normativa dele, né? Algumas leituras que ele indicou para a gente foi fazendo essa leitura, né? Mas está bem fiel à palestra dele. Fala. A gente vê que essa questão do que Jesus veio não para os seus, né? Ele veio para os seus e depois foi revisado e... É porque o texto fala assim, veio para o mundo. Então os seus aí é o mundo, não são os judeus. A gente vai trabalhar isso na próxima palestra, porque a gente vai ver, a próxima palestra a gente vai falar sobre as iniciativas do lado cristão. E eles não deixaram de ser judeus porque se tornaram cristãos, muito pelo contrário. Né? Eles mantiveram toda a liturgia judaica, né? Todo o segmento judaico. E o que a gente vê até o final do quarto século, o início do quarto século, o que a gente percebe é que mesmo sendo cristãos, estavam ali junto com eles na sinagoga. Não havia uma dissensão, né? Embora o distanciamento já fosse ocorrendo, eles estavam ali presentes. O Constantino mesmo, o negócio O pastor Siqueira ele até cita, né? É importante ele falar que havia, né, a notificação de muitos sábios cristãos, sábios judeus,
perdão, estavam judeus que eram cristãos. E existem documentos para isso, é que a gente não teve acesso a isso. Eu não sei se eu estou fazendo uma correlação, assim, pelo meu raciocínio. A Igreja Católica, ela veio de Roma, né? Roma sempre quis o poder, aquela coisa toda invadiu Jerusalém, destruiu os... E o que acontece? Muito do que eu ouvi sobre anti-judeu, né? Antissemitismo, foi o fato de eles mataram Jesus. O próprio povo matou Jesus. Isso que a gente vai Só ver, que a gente vai ver na próxima lição. Eles não entendem, olha só a correlação, né? Roma veio, destruiu Jerusalém, foi aquela barbárie toda. Roma pegou, já estava com o poder que foi que ela quem condenou a Cristo, não foi? Dentro do poder ali, todo, não foi Roma que condenou? Deixa eu Só falar. romano. O Império Romano não faz a ação condenatória. A gente confunde O julgamento o judeu aconteceu com a liderança judaica, local da época. Então, assim, a gente tem que separar essas coisas. Nossa função é entender isso. A liderança judaica do povo judeu. São coisas diferentes. que não era totalmente judaica, né? Que tinham mistura, Nós né? temos ali representantes de outras nações. Olha aí, eu vi um A filme. liderança judaica de então não tem a ver com Não o sei povo se foi um judeu. filme, se foi não tem a ver com o povo encenação judeu. da morte de Cristo, meio cômico, né? Mas tem que falar que eu ri muito. Porque na hora que foram matar Jesus, o cara veio e bateu no soldado romano e falou assim, foram eles que mataram a Cristo. Então, assim, aquilo quebrou um pouco até a encenação para mostrar que realmente quem estava à frente da condenação de Jesus foi Roma. E Roma hoje se intitula o poder o quê? O vigário de Cristo na terra em quem? E outra coisa que as pessoas têm que lembrar, era profético que o Messias Tinha que morrer. e seria morrido, E ia ele morrer. se entregou. se Muito entregou. mais que procurar culpados que fazem hoje, ele se Ele entregou. precisava morrer. Ele precisava, né? O próprio- Na o próprio profecia fala João- como ele ia ser morto. O próprio João Batista fala de uma coisa do templo, né? De uma ação do templo. Quando ele fala, eis o cordeiro. Deus, ele era filho de sacerdote, né? Ele era sacerdote. Conhecia a Torá toda. O pensamento de um sacerdote, eis o cordeiro. Não fala que Jesus ia ser E não estava no crucificado, templo. não fala que Jesus ia E ser detalhe, ia o ser cordeiro- torturado. Um sacerdote que não estava no templo. Aponta para ele como um sacrifício. Ali o sacrifício. Era uma ovelha matadora, né? É isso, galera. Próxima lição, não percam a próxima, que tá incrível. E leiam a revista Cientista de janeiro, assim, que a gente Pô, já li já. Muito boa, fantástica. porque vai ter a ver com. Eu até marquei. Tá? Próxima lição, convido um amigo. Convida tô- só um amigo. 11 e 25 de maio. Tá Convida tudo um amigo arriscada. só. Não convida um monte não, que não vale a pena. Convida um só.